vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Esse é um sinal que sua chuva vai descer. Esse é o fragmento de uma conversa do profeta Elias com seu servo, durante o reinado do rei Acabe. A terra foi assolada por uma seca que durou 3 anos e 6 meses. Quando já não havia esperança, Elias profetizou dizendo: a chuva de Deus está vindo aí. Oh glória! E Deus mandou chuva, e chuva abundante sobre a vida dos nossos irmãos daquela época. Nessa semana, nós estamos recebendo as notícias das vacinas, dos tratamentos. Aqui em Salvador, a prefeitura e o governo do estado decidiram reabrir o comércio e reabrir algumas igrejas, reabrir os templos. Glória a Deus por isso. É verdade que o nosso coração está em festa e nós iremos aproveitar cada coisa dessa informação. É verdade também que precisamos estar alertas. A pandemia não passou, o perigo não passou. Precisamos ter todo o controle. Lavar as mãos, usar o álcool em gel, usar as máscaras, manter o distanciamento social, para que um novo surto, uma nova leva da pandemia não se manifeste. Mas eu queria compartilhar com os irmãos desta alegria, deste contentamento, desta esperança e desse alerta. Se cuidem. Amém. Para a nossa meditação de hoje, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Será apenas um versículo, mas cheio de preciosidade, cheio de verdades, que nós poderemos desfrutar nesse encontro. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Vamos ler todos juntos? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença e queremos Te pedir hoje, em nome de Jesus, que o Senhor mais uma vez nos auxilie, que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração, que derrube todas as barreiras sociológicas, psicológicas, políticas, educacionais, e que o Senhor nos fale através do Teu Espírito Santo e da exposição da Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Educar filhos. Educar filhos é uma missão e uma das missões mais nobres que nós recebemos. Educar filhos é difícil, é árduo, é complicado. Por causa disso, educar foi uma missão transferida para outros durante a história das civilizações. Desde lá da antiguidade, nós temos experiências de pessoas e grupos que transferiram para outros essa missão que é educar. Lembro-me rapidamente da antiguidade clássica, onde na Grécia e em Roma, as famílias nobres contratavam escravos chamados de aios. O aio era um servo, era um escravo, responsável pela educação doméstica de seus filhos. E assim, durante toda a história da humanidade, muitas vezes nós vimos essa questão da educação sendo transferida para outras pessoas. Nos nossos dias, nos últimos anos, a educação ganhou de novo o foco. Foi um assunto que voltou à mesa da discussão. Por quê? Porque dois grupos se degladiam
dois grupos brigam antagonicamente para decidir quem é que tem a função de educar as crianças da nossa sociedade. Alguns dizem que educação deve ser exclusividade da família. Outros afirmam que educação é função da sociedade e do Estado. Alguns, até esses são menos, dizem que educação é função da igreja, é função da religião. E eu e você? Como é que ficamos diante de tantas ideias e de tantas opiniões? E eu, Emanuel, que sou professor, e professor, antes de tudo, cristão e professor do meu trabalho secular, o que é que eu posso dizer? O mais importante não são as nossas experiências, nem as nossas ideias. O mais importante é o que é que Deus nos diz através das Escrituras. Antes de passarmos ao estudo da Bíblia, eu queria fazer alguns relatos aqui, lhe dizer ou lhe lembrar algumas coisas. Eu tenho 51 anos. Sou pobre, negro, da periferia. Meus pais tinham que trabalhar 10, 12 e até 14 horas por dia. Muitas vezes na minha infância e na minha adolescência, eu não vi os meus pais. Eu não tive os meus pais por perto. Essa realidade que eu acabei de narrar é a realidade de muitos das nossas crianças, muitos dos nossos filhos ou dos filhos que estão próximos a nós. Eu fui alfabetizado por um programa de televisão. Na minha época, o programa Vila Sésamo. Meus irmãos mais novos e meus sobrinhos mais velhos foram educados pela TV Colosso e se tornaram os baixinhos da Xuxa. Os atuais jovens e adolescentes discutiram a sua sexualidade lá no programa Malhação ou com os seus professores de humanidades lá na escola e na faculdade. E geralmente os professores de humanidades têm uma orientação marxista. Isso tudo, irmãos, ocorreu num período em que os pais, utilizando os mais diversos argumentos, o trabalho, a necessidade, a labuta, esses pais, por isso, foram impedidos ou se omitiram no processo de educação. Mas eu quero falar hoje sobre o papel dos pais na educação dos filhos, conforme as Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, eu queria lembrar aos irmãos que os pais precisam educar. Vamos ler o texto de novo? O versículo, que é a nossa base? Vamos ler? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará deles. A primeira coisa, irmãos, que eu quero tirar para os irmãos como lição desse texto é que os pais devem ensinar e educar os seus filhos. Jamais abrir mão dessa missão, desse privilégio, desta obrigação. Isso tem dois significados. Pais significam os pais biológicos ou os pais de criação. Pais, padrastos, avós, tios, irmãos mais velhos. Lembrem que a configuração de família, ela vai mudando numa sociedade que é dinâmica. E não podemos esquecer dos filhos daquele antigo casamento. Estou falando dos pais divorciados. Queria te lembrar que não existem ex-pais, da mesma forma que não existem ex-filhos. Em outras palavras, aquele que tem responsabilidade legal, social ou moral precisa investir tempo no ensino e na educação dos seus filhos.
Esse não é um papel do Estado, não é um papel da sociedade, não é um papel da escola, não é um papel da igreja, é um papel meu e seu, e não podemos abrir mão deles. Por outro lado, eu fico muito triste, decepcionado e às vezes revoltado quando estou na escola, na minha profissão, como eu falei, quando eu estou na escola, na sala de aula, e vejo um aluno, filho dessas famílias chamadas de tradicionais, muitas vezes religioso, vai para a igreja, participa do culto, lê a Bíblia, né? Tem a sua confissão. Porém, são meninos arrogantes, prepotentes, desrespeitosos, mal educados. Ou se é que eles receberam educação. Não estou aqui, irmãos e irmãs, julgando ou desconsiderando que alguns indivíduos, alguns alunos, agem na escola diferente do que agem em casa, diferente do que agem na igreja. Isso também, essa realidade faz parte do ser humano e da educação que damos para esses seres. Mas eu quero fazer aqui uma denúncia. Muitos de nós temos negligenciado ou temos fracassado neste item que é educar nossos filhos. E eu estou falando agora para você, que é cristão, evangélico ou protestante. Muitas vezes nós temos negligenciado ou fracassado na nossa missão de educar. Ética, moral e bons costumes estão entre as coisas que nós precisamos educar, mostrar e orientar nossos filhos. Sobre a criação dos filhos, o apóstolo Paulo nos exorta lá em Efésios, capítulo 6, dizendo: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Pai não é para se trocar com o filho, nem para se tornar refém dele, mas para lhe ensinar valores que deverão segui-lo ou norteá-lo durante toda a vida. Pai não converte filho, mas transmite com fidelidade a doutrina e os ensinos de Deus. Quanto tempo de sua vida, do seu dia, da sua semana, você tem dedicado à educação dos seus filhos, biológicos ou não? Aquelas crianças que estão sob sua guarda, né, sob o seu controle, sob o seu cuidado. E qual a qualidade do tempo que você tem reservado? Perguntei quando e como você tem educado o seu filho. Em segundo lugar, irmãos, os pais precisam viver o que ensinam. Vejam aí de novo, vamos repetir todo o versículo novamente, todos juntos, vamos lá? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nesse versículo, há uma expressão que eu gosto de chamar bastante atenção. A expressão aí é no caminho. Vou repetir. A expressão aí é no caminho e não o caminho. Isso significa não apenas apontar a direção para os filhos, e sim estar presente com eles na caminhada. O contrário é o mesmo que impor um padrão de comportamento, um padrão de vida aos filhos, mas viver de forma contrária a esse padrão. Conheço crentes que antes da pandemia diziam aos filhos: vá para a igreja, não falte aos cultos, frequente os cultos, o culto é muito bom. Mas muitos desses crentes que mandavam os filhos para a igreja, eles mesmos lá não pisavam, lá não estavam, não congregavam, não tinham prazer de estar na presença do Senhor. É verdade,
Eles defendiam a máxima dos fariseus: faça o que eu ensino, mas não faça o que eu faço. Eles mesmos eram péssimos exemplos para os seus filhos. No cristianismo, esse paradoxo é inaceitável, inadmissível. Uma coisa é apontar ou mostrar o caminho, a outra é pegar pela mão e caminhar com ele no caminho. Moisés, tratando desse assunto, nos passou a instrução: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos, e dela falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Educar não se dá, irmãos, em um momento específico. Eu não marco o dia e a hora para educar. Educar é algo que é feito agora. Agora é a hora de educar. Educar se dá a todo tempo, em todo instante e em qualquer situação. Não adianta se falar de paz se o clima em casa é de guerra, é de desrespeito e é de violência. Não adianta falar de amor e romance se os pais se agridem. Não adianta falar de realização pessoal, não adianta, se os pais criticam muito e nunca elogiam. Precisamos falar de paz e viver a paz. Precisamos falar de amor e demonstrar esse amor em gestos, em ações. Precisamos falar de realização e de autoconfiança, elogiando e incentivando. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz de fazê-lo. Ser exemplo para os filhos e servir-lhes de modelo e de paradigma. Eu queria lhe perguntar: que tipo de exemplo você é para o seu filho ou sua filha, meu irmão e minha irmã? Se ele ou ela se mirarem em você, copiarem aquilo que você faz, que tipo de pessoa ele ou ela será? Em terceiro lugar, eu queria dizer que os pais precisam ensinar a andar. Vamos ver o versículo de novo, que nós estamos estudando? Todos juntos, vamos lá. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda que for velho, quando for velho, não se desviará dele. Andar aqui, eu queria falar na linguagem popular, na nossa linguagem do dia a dia. É andar com os próprios pés. Isso tem um significado singular. Os pais, ao orientarem e ao darem o exemplo a seus filhos, acabam apontando o caminho que eles devem seguir, mesmo quando eles estiverem distante dos seus olhares. É verdade. Isso significa dar a eles a capacidade, a segurança de tomar as suas próprias decisões, de seguir as orientações, mas determinar o caminho ou o decorrer do caminho de suas vidas. Um dia, eles eram bebês. E quando bebês, a gente carregava no colo e levava para lá e para cá. Um dia, essa turminha começou a engatinhar. E a gente fica com o coração apertadinho, porque eles estão engatinhando, começando a ficar de pé, puxando daqui, puxando dali. Daqui a pouco, eles estão andando e correndo. É verdade que o coração de um pai e de uma mãe, nessa hora, se enche de dois sentimentos que é meio contraditórios. Um é o medo, a expectativa, pega, não pega, cai, não cai, se machuca, não se machuca. Mas a outra expectativa é de alegria, o pensamento, o sentimento é de alegria, é de contentamento, é de prazer, porque vê seu filho se desenvolvendo, pegando nas coisas, andando. E daqui a pouco, essa turminha
está adolescente, jovem, e está caminhando ruas distante da nossa casa. Proteger é educar. Mas super proteger é deseducar. Orientar é educar. Decidir sempre no lugar do filho ou da filha é deseducar. Os pais precisam aprender que não são donos de seus filhos, nem donos dos seus destinos. Assim, não devem fazer escolhas por eles. Não, de forma nenhuma. Alguns indivíduos frustrados na vida, alguns indivíduos frustrados tendem a se realizar ou tentar se realizar na vida dos filhos. Sim, é verdade. Tentam projetar neles os seus sonhos, decidindo e fazendo com que eles vivam a vida que eu não vivi. Alegam esses pais serem mais experientes, saberem das coisas. Por isso, querem escolher a profissão do filho. Por isso, muitas vezes, querem escolher com quem ele vai namorar, ou com quem ela vai namorar, com quem ele vai noivar, ou com quem ela vai noivar. Mais tarde, eles querem decidir onde é que eles vão morar. Se é casa, se é apartamento, se é no primeiro ou no 10º andar, se é nesse bairro ou no outro. E até quais são os móveis que terão em casa. Você pode achar que eu estou exagerando, mas não estou não. Tem muita gente que tenta viver a vida dos seus filhos e acaba sufocando-os numa vida de extrema tristeza e miséria. O apóstolo Paulo, mais uma vez, tratando sobre esse assunto, ele vai repetir um versículo que se repete. Ele repetiu, o outro já tinha repetido várias vezes em relação à família, dizendo: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Esse texto aqui está falando diretamente sobre uma família ou sobre a constituição de uma nova família. É verdade. Mas ele está também nos mostrando que nossos filhos crescem e eles agora passam a trilhar o seu próprio destino, fazer o seu próprio destino, fazer a sua própria vida, tomar suas próprias escolhas. Nossos filhos precisam aprender a andar. Eu queria, mais uma vez, lhe fazer uma pergunta. Você tem incentivado seu filho a crescer? Crescer física, emocional, profissional e espiritualmente. Você tem feito isso? Você tem se preparado para que seu menino e sua menina possa fazer as suas próprias escolhas e tomar as suas próprias decisões? Você o tem preparado? E você tem se preparado para ver o seu filho ou sua filha seguirem o seu próprio rumo, caminhando com os seus próprios pés? Educar é uma missão muito difícil, nobre, árdua e complicada. Por isso, Deus nos deixou várias recomendações em sua palavra sobre esse assunto. Entre elas, eu queria lembrar de novo do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 6, quando ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e a admoestação do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, família é um dos teus maiores projetos.
e nós nos realizamos neste projeto magnífico que é a família. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, nós que somos pais. Pais biológicos, pais de criação, pais por associação, pais por responsabilidade, nós que somos pais. Te pedimos em nome de Jesus que a instrução da Tua palavra encontre guarida nos nossos corações e possa transformar o nosso relacionamento com os nossos filhos. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de novo, transmitindo a palavra de Deus. Não deixe de congregar, não deixe de orar, não deixe de cultuar a Deus. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome de Jesus.